Graças a Deus. Já chegamos em mais uma live. Segunda-feira. O pai também está a trabalhar. Por isso eu também estou a continuar trabalhando. As nossas saudações a todo mundo. Os francófonos, anglofônicos, o povo de Lusíadas, os Camões, angolanos e angolanas, nos quatro cantos da terra. Aqui estou eu, o vosso servo, que trabalha para vocês dia e noite. Dia e noite. Eu contemplo essa cruz e por ele, meu Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus. E aí o Ronaldo Vieira, o Miguel Quiteculo, o Tiago, a Porcelana e todos os outros tantos que já entraram na live e aqueles que ainda vão entrar. Nós estamos a viver dias de conflitos, de guerras espirituais que estão a processar-se no submundo, no mundo do espírito. Conflitos que estão a acontecer nas regiões celestiais. A terra está no sono profundo. A terra está a dormir. A terra não sabe o que está a acontecer no submundo. Ainda bem que nós não dependemos sabe, os tolos, os cegos não estão a entender nada. Diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Eu sei que muitos vão entrar para vir me ouvir e as perguntas se faz lá fora. O que esse homem tem a dizer com a visita do Papa? Visita do Papa? Visita de Satanás ou do Papa?
A visita do diabo, sim. Então, vamos voltar para a história. Quando vocês receberam João Paulo II, o que mudou em vocês, angolanos? Não havia paz? Se ele era homem de paz, e depois que ele saiu, como é que virou Angola? Com as patas no ar. Esteve aqui o Bento XVI. Depois que ele saiu, aconteceu o quê? Só maldição. Até a economia que estava em alta afundou. O boom do petróleo deu seu ar da graça. O ar da sua graça, como diz aí os rapazes. Agora vocês estão a se alegrar com a morte. Vocês estão a bajular o que veio vos matar. Vocês estão a festejar pela vossa morte. A cegueira espiritual é terrível. O homem anda de noite. E Jesus disse que os que andam de noite vão tropeçar porque a noite não tem luz. Disse Jesus, não tem um dia 12 horas. Todo aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz. Mas o que anda de noite tropeça. Então vocês sois filhos das trevas. Vocês andam de noite. Vocês são cegos. Vocês não podem ver. E assim vocês estão a bajular, a aplaudir, a louvar, a adorar aquele que veio vos matar. Bem falou o profeta Zacarias. Ovelhas de matança, seus donos matam sem piedade. Vós sois ovelhas de matança, que sois mortos pelos vossos patrões e sem piedade. Bem falou o Senhor através do profeta, que se levantaria um sacerdote na terra, falso sacerdote, que não teria piedade do rebanho, que não iria apacentar o rebanho, nem tampouco curaria o rebanho, as ovelhas, mas sim devoraria as ovelhas. E nós estamos a viver os dias do falso sacerdote, que come as ovelhas, que mata as ovelhas. As ovelhas de matança passam nas mãos deles para serem devorados, porquanto ele vestiu-se de uma capa de ovelha, mas ele é um lobo que vai matando as ovelhas. Infelizmente, os cegos, surdos e mudos que andam na escuridão são massacrados por ele. Vocês não podem entender. Aqui está um que está a vos despertar. Mas assim como foi no princípio, assim agora. Bem falou o profeta, ou então o apóstolo Judas, e disse assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas querendo vos lembrar, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Assim como os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, foram reservados na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Quem são esses semelhantemente que Judas estava a falar?
homens semelhantes, como aqueles que foram destruídos em Sodoma e Gomorra, como anjos que não guardaram seu principado e foram reservados nas cadeias da escuridão eterna até o dia do juízo final. Assim são esses. Judas falou dos homens da sua geração e eu estou a falar dos homens da minha geração. Homens adormecidos que estão contaminando a sua carne e rejeitam a dominação de Deus. Rejeitam a dominação de Deus e vituperam as dignidades, nesse caso, de Deus. Estão a honrar, a exaltar aqueles que os matam. Estão a seguir os mercenários, pois o mundo jaz no maligno. Homens corruptos, homens contaminados, pecadores ímpios, cegos, desviados, adormecidos, com a carne contaminada, estão a rejeitar aquele a quem Deus os enviou para lhes libertar. Estão a vituperar a dignidade que Deus enviou para eles, para o bem deles. Estão a seguir mercenários. Estão a seguir o sacerdote corrupto. Estão a seguir o mentiroso. Bom, depois as ovelhas de matança, os falsos profetas, os feiticeiros, vão vir aqui e vão falar que eu estou a blasfemar contra o santo homem de Deus, que eu estou a desvirtuar ou vituperar a dignidade de Deus, que eu estou a ensinar heresias, que eu sou, sei lá, todos os nomes que me chamam, mas não se esqueçam que eles são intocáveis. Eles são intocáveis. Esse sacerdote corrupto e todos os seus filhos são intocáveis. Qualquer um que tenta os afrontar, se levantar contra eles, eles o executam. Eles mandam matar. Eles têm aliança com os governos da terra. Eles têm um casamento coeso, uma aliança, um pacto de fidelidade um ao outro. E se ajudam mutuamente. Ouviu? O que vocês estão a ver que está acontecendo no vosso país, um dia aconteceu no deserto. Aconteceu no deserto o que vocês estão a viver hoje. O que aconteceu no deserto? Ou carne corrompida, ou vituperadores das dignidades, ou blasfemadores da verdade, como disse Pedro, que nos últimos dias o caminho da verdade seria blasfemado. Ou rebeldes, vós sois semelhantes como Sodoma e Gomorra. Pior ainda, vós sois semelhantes, pior do que os anjos que não guardaram o seu principado e foram colocados nas cadeias até o dia do juízo eterno. Vocês são semelhantes e pior do que a geração de Noé que morreu nas águas do dilúvio. Carnes corrompidas, contaminadas, rejeitam a dominação celestial e vituperam as autoridades, nesse caso a autoridade celestial, espiritual que veio para vocês. Eu disse que está -se a repetir a história. Nem mesmo Miguel ousou pronunciar juízo blasfêmio contra Satanás quando ele contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Mas vocês estão a blasfemar. Vocês estão a rejeitar, estão a vituperar. Nem Miguel enfrentou, ousou blasfemar Satã. E vocês estão a blasfemar, a vituperar aquele que nem Satanás pode fazê-lo. Mas por que Satanás vos incita a isso? Satanás vos incita a isso para vocês morrerem. Porque ele conhece o que acontece com aqueles que vituperam as dignidades. Ele sabe o que acontece com aqueles que rejeitam a dominação. Sabe, eu vi um grupo de rapazes e meninas que estavam infiltrados aí no que fica e que eles rejeitavam as minhas mensagens
e tinha um grupo e eles murmuravam, achavam que eu não era Elias, que eu pregava heresias, mas também fingiam que acreditavam na minha mensagem. E eles queriam criar uma fortificação na igreja. Eles queriam criar uma fortificação na igreja, isto é, arrebatando almas. E eles iam atrás dos fracos e tentavam lhes contaminar. E tentavam fazer suas cabeças. Estou a falar disso do que eu acabei de ler agora. Homens corruptos que têm as carnes corrompidas, ou então pecados da carne, na carne. Existem pecados no espírito e pecados na carne. Carnes corrompidas. E eles rejeitavam a dominação e vituperavam também a mesma dignidade que estava diante deles. E esse grupo estava a crescer. Há uns que foram contactados por eles e que lhes deram cartão vermelho, ou então rejeitaram eles. Há uns que aceitaram, e todos aqueles que aceitaram na sua mentira, todos hoje estão arruinados. Uns estão doentes, outros estão deprimidos, outros estão a viver com enfermidades graves, outros estão na miséria, todos deprimidos. Então, rejeitar as dominações, vituperar as dignidades, nem mesmo Miguel fez isso. Eu vi isso no que fica. Mas são infiltrados e a missão era qual? Arrebatar almas, desviar as pessoas para eles. Nesse grupo estava lá o Adérito, o outro também, não vou falar o nome dele porque já mostra-se que já saiu, coitado, morrendo, gemendo. A menina, que era a líder das mulheres desse grupo, anda deprimida, onde ele foi fugir. Esses pelo menos são os mentores que eu conheci. O grupo, as pessoas que eles desviaram. Uma mulher que foi desviada por eles, começou a blasfemar, depois quase que morreu, voltou, veio pedir perdão, e hoje só anda a rir à toa, porque conseguiu a misericórdia. Estão a entender? E muita gente que caíram no engano deste grupo. E eles viram, estão a ver agora, estão a ver as consequências de blasfemarem. Eles diziam que eu não era Elias, e agora? Eles diziam que eu pregava heresias. Anda onde? Então, quem é que está de saúde? Mas não vim falar disso. Só passei para dar um recado, ou então saí da mensagem para falar um pouquinho disso por causa desse grupo que está a seguir o falso sacerdote. São corrompidos, cegos, que andam de noite e assim vão tropeçar porque são guiados por um sacerdote cego e ambos vão cair na cova porque os cegos estão a ser guiados por um sacerdote cego. Os que foram doentes no Quilamba ontem, os que foram doentes ontem no Quilamba, voltaram pior. Outros estão a morrer. Outros morreram, mas como o Estado, ou então o partido que governa, e todos os partidos, qualquer um que estivesse lá faria isso, tem alianças espirituais com eles. De maneira nenhuma vão desvendar os segredos da desgraça do povo, dos acidentes, dos perdidos, dos não achados. Ninguém vai falar disso. Daqueles que foram no hospital e já morreram, seus parentes serão corrompidos para não denunciarem nada. Osmane? Um grupo dos meninos e meninas. Tinha lá muita... Conheço uma que escapou. Uma escapou por causa do marido dele. Senão já era. Se tivesse um marido frouxo, que fosse como dizia quem, pão com manteiga, ele também estaria a sofrer como estão a sofrer esse grupo dos meninos.
Meninos e meninas, os manos entenderam? Ouviu? Ok? E agora? Onde é que nós estamos? Os manos, eles perguntam. Pergunta a eles, cadê? Vocês diziam que o homem não era o Elias? Quem é que venceu? Lá na minha língua fala-se, então, se eu não sou Elias, um pecador poderia arrastar um Balaão para vir para a guerra. Eu disse o que vocês estão a ver agora já aconteceu no deserto. Vou contar a história do deserto. Quando Moisés tirou o povo, os introduziu, então os levou no deserto, para que no deserto fossem instruídos, preparados, fortificados, para depois possuírem a terra de Canaã. Ok. Mas que eles estavam no deserto, na fronteira com um país chamado Moabe, ou então os Moabitas. E esse Moabe é parente de Israel, porque Moabe, não é Moabe, não é Moamba não, Milonga, não é Moamba. Moabe era filho da filha de Ló com Ló, ou então filho, neto, sei lá, por incesto, né? Vocês conhecem essa história? Que Ló fez dois filhos com as suas duas filhas. Um se chamou Moabe e outro se chamou Amon. Moabe é que gerou os Moabitas, Amon o que gerou os Amonitas. Ok? Então, esses aqui, Moabe fazia fronteira com o deserto aonde estavam os israelitas. E eles poderiam contemplar, se subisse num lugar alto, o arraial de Israel no deserto. Através dos agentes secretos, que o rei dos Moab, que era Balaque, enviava... Não, Balaque não. Sim, ele é um Balaque. Balaque enviava agentes secretos que iam lá saber do que estava acontecendo, qual era o projeto deles. E os agentes secretos voltavam até o rei. Eles diziam, olha, o povo não tem terra, vieram do Egito, dizem que tem a promessa de entrar na terra de Canaã, e não sei o que. Então, Moabe, que é Balaque, aliás, ficou com medo, temeu aquela multidão, temeu aqueles milhões ou milhares que estavam no deserto. Eram milhões, que estavam no deserto sem terra. E ele viu que ele não tinha força para enfrentar aquele povo. Eles eram milhões espalhados no deserto. E temeu que aquele povo pudesse vir possuir a terra dele. Foi assim que foi buscar reforço a um marabu de maior potência do que ele. Foi buscar reforço a um feiticeiro que tinha poder de esmagar os seus inimigos só com palavras. Esse feiticeiro falava e assim acontecia. Este feiticeiro amaldiçoava e matava os seus amaldiçoados. E Balaque conhecia o poderio e o poder que estava na boca de Balaão. Então mandou chamar Balaão, com promessa de lhe dar muito dinheiro, para que viesse amaldiçoar Israel. Balaão primeiro rejeitou. Depois o homem dobrou a recompensa. Balaque, o rei dos Moabitas, dobrou a recompensa e disse, eu pagarei dobradamente do que eu já te prometi. E a recompensa era muito grande. Balaão desobedeceu o conselho que Deus lhe deu, porque ele sonhou, Deus lhe proibiu para não fazer isso. Pelo dinheiro, ele veio. E Balaque lhe levou até um monte alto para que ele pudesse ver aqueles a quem iria amaldiçoar. Só que, quando Balaão olhou para o arraial de Israel, ele viu que no meio daquele arraial tinha uma proteção muito grande. E a proteção que estava no meio daquele arraial era maior do que a que ele possuía. Não que tinha alguém com maior dimensão do que Balaão no mundo espiritual.
mas a promessa de Deus protegia Israel. E a voz que ele ouviu lá é a voz do leão. Balaão, quando entrou no mundo do espírito, ouviu o rugir do leão. Não que lá tivesse um leão, fisicamente. Sentia lá um leão espiritualmente, que viria se transformar em um homem e que, quando come, alcançaria a dimensão do leão para libertar o mundo. Ouviu? Pela promessa, Balaão ouviu a voz do leão da tribo de Judá. Por isso ele falou o rei dos Moabitas: eu ouço a voz de um rei, de um leão, no meio deste povo. Eu estou a ouvir o rugir do leão. Um rei que está a rugir aí. E não é qualquer rei. Não adianta amaldiçoar esse povo. Se eu lhes amaldiçoar, eu vou morrer. Se eu falar contra eles, esse leão vai me devorar. Por isso quero te avisar, não adianta. Porque eles têm uma proteção muito grande. Uma coluna de fogo. Aleluia. Lhes protege. Por isso, esquece, Balaque. Estou a ir embora. Fique com todo o teu dinheiro. Eu não quero morrer. Balaão disse: todos que amaldiçoarem este povo serão amaldiçoados. Mas quem os abençoar será abençoado. E depois disse: olha o que este povo vai te fazer no fim. No fim esse povo vai te destruir. Ó Moabe, esse povo vai se tornar grande. Esse povo vai tomar o teu território. Esse povo vai te machucar. Estou a ir embora. E Balaque disse: eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e você está a lhes abençoar. Então o que eu te prometi não vou te dar. Balaão disse: fica com teu dinheiro e estou embora. E Balaão foi embora. Só que o mesmo Balaque insistiu. Insistiu. Foi assim. Balaão aceitou a recompensa de Balaque. Desta vez não para ir chocar com Israel, porque ele tinha medo do leão que estava lá no meio, mas aconselhou Balaque para que levasse esse povo ao pecado. E qual é o conselho? Que o rei mandasse lá prostitutas para ir desviar aquele povo, e as prostitutas instruídas, a gente secreta na prostituição, todo homem que se apaixonasse, todo israelita que se apaixonasse com uma das meninas de Moab, era obrigado a adorar os deuses de Moab, porque eles receberam instruções. Aceitou, tem que corromper ele. Não é só sexo. Vai com ele na cama, lhe ensina a feitiçaria. E assim, o Deus deles é um Deus que abomina a idolatria, a feitiçaria, a prostituição. Então, ele mesmo vai os perturbar, vai os matar. Ouviu, ó Balaque? E Balaão foi embora. E Balaque implementou esse plano. Bom, não é a história que eu estou vos contando. Eu estou a dizer que vocês estão a viver esses dias. Esse Papa que vocês estão a ver, que veio entre vocês, ele foi convidado pelo regime angolano. E lhe convidaram não para vir fazer missa, né, para ir visitar os doentes, como vocês estão a pensar. Lhe convidaram para vir lhes ajudar, porque eles já não têm forças para lutarem com Elias. Elias lhes venceu. Eles estão totalmente derrotados. Agora, convidaram muitos. Este é o último daqueles muitos que eles convidaram. Vocês sabem, desde o ano passado até esse ano, Angola foi o centro de visitas de homens poderosos, famosos, mas que eles não vieram para turismo, não vieram jogar futebol, como o Messi e outros, não sei quem lá americano, o próprio presidente americano. Todos esses vinham para a guerra. Todos esses vinham para tentar parar o Elias. Eram convidados para a guerra.
E este é o maior trunfo que eles convidaram. Por isso ele tem o nome do leão. E veio para tentar enfrentar Elias, amaldiçoar Elias, para tentar vencer Elias e impedir o Elias, que já os venceu, a prosseguir a sua marcha. Mas, assim como foi com Balaão, assim será ou é com ele. Sabe o que aconteceu mais tarde? Quando os filhos de Israel com Josué entraram na terra, a primeira coisa que Josué procurou saber onde estava Balaão. Quando descobriu que Balaão estava numa cidade Y, lhe mandou cortar a cabeça. Vais encontrar isso, que Josué cortou a cabeça de Balaão. Lembrou-se do prêmio da injustiça na qual ele recebeu e como ele aconselhou e qual é o dano que ele trouxe aos filhos de Israel pelo conselho que ele deu a Balaque. E Josué se lembrou dele e lhe matou. É isso que vai acontecer. Aqui, nenhum conselho vai prosperar. Eu disse que a igreja sou eu. Se eles desviarem uns de vocês, que amam dinheiro, que gostam das recompensas, na vossa conta. Mas eu não serei desviado. E eu depois vou me lembrar do Balaão e vou lhe cortar a cabeça. Eu não sou como Moisés, que deixa a missão em Josué. Eu comecei esta obra, eu vou terminar com esta obra. Moisés orientou a Josué, eu tenho a certeza, quando entrares na terra da promessa, lembra-te de Balaão, não deixa viver Balaão. E Josué cumpriu a palavra do seu mestre. Eu não vou dar recado a ninguém, porque essas mãos começaram com esta obra, estas mãos acabarão esta obra. Eu não tenho um Josué para me substituir, para ir até o fim. Eu mesmo comecei e vou terminar a edificar essa casa. Então, por isso, eu vou me lembrar de Balaão. Ele já deu conselhos. Ele deu conselho a esse sistema. Não conseguiu impedir o crescimento ou então o avanço de Elias. O propósito era que Elias tropeçasse na quinta semana. Por isso ele veio no final da quinta semana. Era para não passar para a sexta semana. Elias já está no segundo dia da sexta semana. E ele vai ir amanhã, no terceiro dia de Elias da sexta semana. Fracasso absoluto. Não conseguiu prevalecer diante de Elias. E então, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele já aconselhou como eles vão lidar agora com Elias. Assim como Balaão aconselhou Balaque como lidar com Israel, também ele vai dar conselho, já deu conselho, como lidar com Elias, como atacar a igreja, como. Então vem aí a falsa paz, aquele que estava a odiar Israel, agora fez paz com Israel, enviando meninas para irem corromper o arraial e ensinar os homens a adorarem os seus deuses. Mas igreja sou eu. Eu sou a igreja. Enquanto eu estiver de pé, a igreja está de pé. A queda de um ou outro não vai afetar nem beliscar, aleluia, a casa que eu edifiquei. Eu edifiquei 2 casas. Nem mesmo Vladimir Putin e a sua cabeça conseguiram destruir a minha segunda casa. Por isso, no espírito também vocês tiveram aqui o Vladimir Putin. No espírito estiveram aqui a Rússia a tentar ajudar o regime para não cair. O Vladimir voltou. Agora trouxeram a Meretriz. E a Meretriz vai voltar amanhã. O Messi voltou sem sucesso. O Bide voltou sem sucesso. O não sei quem, aquele negrão aí, aquele feiticeiro americano, voltou sem sucesso. E outros tantos que vieram no espírito voltaram sem sucesso. E todos voltarão sem sucesso. Mas eu tenho um lema. Qualquer um que me atacou, quer no físico, quer no espírito, me provocou. Como a parábola de Cabinda. Quando atirares as pedras ao cão, o cão vai te gravar com seus olhos. E depois ele vai se lembrar, no momento próprio, para te atacar. Todos que me atacaram, quer no espírito como no físico,
vieram no físico ou no espírito e voltaram sem sucesso, serão visitados. A espada vai lhes visitar. A história vai se repetir. Um dia alugaram o Bento XVI. Esteve aqui, o Bento queria abortar o filho. O Bento veio para abortar o filho que estava no ventre da mulher, do Apocalipse 12. E gritou, e sem sucesso foi-se embora. E a mulher deu à luz ao filho. O Francisco foi alugado. Fugiu porque era o mais medroso dos três, mas esteve aí na fronteira. Também sem sucesso, quer um como outro, voltaram, foram morrer. Agora alugaram o terceiro, Balaão. O Balaão número 3, o leão. E o leão veio e está a rugir em meu território. Meu território, quem rugir, eu vou responder não somente com rugido, mas com ataque. E eu vou lhe ferir e ele vai morrer quando ele voltar na terra dele. Lembre-se, quando ele morrer, eu vou vos falar. Lembra que eu vos falei? Eu matei ele porque ele veio me enfrentar no meu território. Não se pode enfrentar o leão adormecido na sua toca, como está escrito. Deitou e encurvou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Malditos são aqueles que o amaldiçoarem e benditos são aqueles que o abençoarem. O leão está deitado na sua toca, no seu território, e alguém veio provocá-lo. Perdido está. O leão se levantou com muita fúria para destruir esse leão que veio da Roma. Leão branco. O leão negro e o leão branco. Dois leões discutindo território. Alugado para vir impedir a derrota. Vocês estão a chorar, né? Os do regime. Estão a chorar. Não conseguiu nada. Já está na lunda, né? Conseguiu o quê? Nada. Eu não vos falei que Deus nunca perdeu batalha. Nada. Vocês controlam. Se vocês olharem para a visita da Lunda, está totalmente debilitado, triste, humilhado, envergonhado. Ele está andando assim com a cara baixa. Eu ainda não vi nenhuma imagem. E nem quero nem saber. Mas eu acho que na Lunda ele foi totalmente... Porque ele veio aqui com aros. Eu vou matar o leão de Macocola. Agora, quero ver que ele tem mais ares lá na Lunda. Totalmente arruinado. Então, ai daqueles que amaram o prêmio da injustiça. Ai daqueles que se tornaram como Balaão. Ai daqueles, aleluia. Glórias aos que convidaram o Balaão para vir amaldiçoar Elias. Vocês que convidaram o Balaão para vir amaldiçoar Elias, vocês já estão amaldiçoados. Com maldição, sois amaldiçoados. E Elias vai vos caçar um a um. Vai vos matar um a um. Todos vocês. Todos vocês que estiveram naquela reunião. Vocês sabem o que estou a falar. Naquela reunião secreta, todos vocês sereis caçados. Sereis mortos. A espada de Elias. Eu vou vos mostrar que Elias está vindo do céu. Que o mundo e a sua plenitude me pertencem a mim. Eu sou dono da terra. Estão a entender? Agora eu vou vos mostrar. Quem vos mandou vocês convidarem? Vocês lhe arranjaram um problema? Ele estava embora bom? Você se aceitaste o dinheiro que te deram? Balaão foi vivo, em parte. Você foi tolo. Você recebeu riqueza. Você vai ser ferido, rapaz. Eu vou te ferir. Aleluia. Tu deverias seguir o exemplo do quem? Do Francisco. Que não aceitou entrar, mas mesmo assim eu não lhe poupei. Se aquele que não entrou, eu fui lhe ferir. E você que entraste? Lembra da história do Bento? O Bento não terminou o seu consulado por ter vindo me amaldiçoar. Com saúde e vitalidade para continuar. E morreu com depressão. Sabe quem tinha lhe convidado o Bento morreu com quê? Com depressão. Você que convida o outro para vir me amaldiçoar, vocês dois estão, todo o grupo, amaldiçoados, e a vossa morte será semelhante, como foi dos dois. Um dia te poupei, porque você se humilhou. Agora você continua a me trazer aqui os balaões
para virem me matar, só que eu não morro. Agora, tudo acabou. Sem complacência, sem misericórdia. Aleluia! Não se pode poupar o inimigo para não prolongar a guerra. Poupar o inimigo é prolongar a guerra. Então já não haverá de poupar os inimigos. Vosso reino tombou. Tentar consertar o reino é o pior que vocês fazem. Eu prevaleci. Depois da visita e o regresso deles, agora vocês vão ver a vossa ruína. O que vai acontecer no vosso meio? As desgraças, as mortes, vocês vão ver. Escândalos. Vocês vão se devorar entre vocês. A espada de Elias está assacalada e bem afiada, pronto para matar. Bramiu e leão, o leão, quem não vai temer? Deitou e encurvou-se como leão e como leoa. Quem poderia o despertar? Esse território tem dono. Vocês estão a fingir que não estão a ouvir, a ver. Vocês ouvem tudo que eu falo. Estou a vos mandar recado. Vocês fizeram pior. Vocês chamaram esse fraco aí, esse americano fraco. Esse é um fraco, vale a pena ter o alemão. Esse é o mais fraco que existe. Não sei como é quem lhe deu também aquela patente aí. O que é que ele fez para ter aquela patente? Esse é o mais fraco. O alemão era mais rígido que esse. Bordão furado. Covarde. Se fez de corajoso. Um ringue foi levantado na terra de Angola. E os espectadores são os 4 cantos da terra. O mundo todo está a acompanhar essa batalha. Os que não podem ver o mundo espiritual estão a ouvir só através das minhas palavras. E os que podem contemplar o mundo espiritual estão a assistir isso. Desespero muito grande. Hoje é o dia do desespero do sistema. Sabe por quê? Porque eles sabem o que aconteceu de sábado até hoje. Eles sabem que toda a esperança morreu. Elias saiu da 5ª semana para a 6ª. Elias já está no final do dia, do 2º dia da 6ª semana. Amanhã, quando ele subir no avião, vai dizer tchau e vou dizer: estou aí morrer. E vocês também que estiveram comigo naquela reunião, vamos morrer juntos. Aleluia! Vocês querem lutar com Deus? Você não sabia que é proibido lutar com Deus? Olha o que Paulo falou. Ou Jesus falou a Paulo que queria lutar com Deus. Disse Saul: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quando Deus toma corpo e se move no vosso meio, todo aquele que lhe enfrentar, enfrentou para a sua morte. Ok? Só é possível enfrentar Deus quando ele se deixa ser enfrentado. Como Golgota. Golgota se deixou ser morto para a redenção. Agora vocês foram sacrificados. Vosso pai vos enganou. Satanás, você é tão mentiroso. Você lhes meteu na guerra para virem morrer. Você como então você também? Você é tão burro, oh, diabo. Você é muito burro, Satanás. Então você fez um grande investimento. Um investimento de muitos anos sobre essas peças valiosas. Essas pedras valiosas. Essa esmeralda. Hein? Agora você, as safiras e o resto, estás mesmo a jogar no chão, na lama, no lodo. Você se tornou como porco, como um homem tolo que coloca uma pedra preciosa no focinho da porca ou do porco. É o que você fez. Você jogou tudo no chão. Deixa só, vou te falar ao Satanás o que você fez. Acunhado, isalu toma na que o Honda, usa bonga, mungo, salacato, usa fupa que o. Ouviu? Estou mandando recado ao diabo.
Ah, diabo, isso toma naqui o Honda, usa bonga, mungo, salacato, usa fupa aqui. Você estragaste tudo, diabo. A comida já estava gostosa. Fizeste um prato, sei lá, são bifes, o quê? Sei caldeirada lá da ilha. Como é que chama aí? Sei muzongue da ilha. Almofete. Você meteu lá 1 quilo de sal numa panela pequena, pá. Estragaste tudo. Quem vai comer essa comida tão saudável? Ninguém. E salo toma aqui o Honda, usa bonga, mungo, salocato, usa fupa aqui, ó. Estragaste tudo, Satanás. Agora você sacrificou os homens. Quem me enfrentar tem que me vencer. Se eu te vencer, você morreu. Despedem já as vossas famílias. Comprem já as vossas urnas. Comprem já também o terreno onde vocês vão ser enterrados. Resolvem já os problemas. Paguem as dívidas. Não, paguem as dívidas. Cobrem as dívidas. Avisem os parentes onde vocês investiram, guardaram dinheiro. Vossas mulheres vão ficar viúvas. Vossos maridos vão ficar viúvos. Vossos filhos vão ficar órfãos. Vaticano, preparem já as exéquias fúnebres do leão. Preparem. Aleluia. E os falsos profetas fazem o mesmo também. Com a derrota do leão, os falsos profetas que são filhos do leão, preparem as vossas casas. Põem em ordem as vossas casas. Porque vocês vão morrer. Paguem as dívidas. Resgatem os dinheiros que estão endividados. Mostrem aonde vocês investiram, onde compraram as casas, os terrenos, os vossos herdeiros, as vossas viúvas. Vossas mulheres vão voltar a casar. Vossos maridos vão voltar a casar. Você que é mulher que esteve aí. Todos que estiveram nessa reunião. Todos que vão estar na reunião lá na Lunda. Não estou falando na reunião no físico, no espírito. Lá no cemitério. Sei lá onde, no submundo, onde vocês foram reunir. Eu vou vos visitar, todos vocês. Eu vou fazer o que fez Jeú. Jeú mandou confirmar se não tinha servos do Deus Altíssimo naquela reunião. E confirmou que só todos eram profetas de Baal. E depois mandou matar todos. Só que eu sou vingativo. Se eu te ferir porque você me atacou, eu vou perseguir toda a sua descendência. Até a 4ª geração. A não que a tua descendência corra e venha se prostrar diante de Elias. Vai escapar. Eu vou perseguir os vossos filhos, os filhos dos vossos filhos, até a 4ª geração. Isto é, pai, avô, o teu filho que é um pai, o teu neto, se já tem filho, e o bisneto. 4. Por quanto vocês me aborreceram, eu vou exterminar as vossas famílias, as vossas casas. Eu vou vos mostrar que eu estou a vir do céu. Vou vos mostrar que eu sou Deus. Vou vos falar isso. Vou vos mostrar que eu sou Deus. Enviado por Deus para vir fazer isso que eu estou a fazer. Aleluia. Poderoso Senhor. Eles fingem que não me ouvem, estão em silêncio, estão com medo. O que vocês temeram é o que vai vos acontecer. Pois o receio do homem lhe arma laço. Não é o medo que te livra, é o arrependimento. E sincero e verdadeiro. Medo não vai te livrar. Tremores
Confissão sem o arrependimento não vale nada. Se humilhar sem se arrepender também não vale nada. Elias triunfou. Elias, aleluia, vai destruir Satanás. Vocês são o meu tapete, o meu caminho onde eu estou a passar, sacrificados por Satanás, com o intuito de eu não chegar lá, mas eu vou chegar. Nenhum palmo da nossa terra ao inimigo, nenhum palmo da minha terra, nenhum segundo vai atrasar. Nem milésimo. No tempo determinado pelo céu, eu chegarei no Gitung. Foste visitado pelo céu. Desta vez a visita do céu veio diferente. Com muita violência. É o julgamento, é o juízo, é fúria. A imbatibilidade, a invencibilidade, a imortalidade. Ele está revestido sobre todas essas fortalezas. Ele carrega isso. O que desceu do céu desta vez, ele veio para resgatar tudo que estava perdido. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono na terra. Ele veio para destruir todos os obreiros maus, os maus vinhateiros, e resgatar a sua vinha. E vai entregá-la a outros que vão dar frutos. Aleluia. Vocês não sabem por que eu estou a descer do céu, né? Eu vim terminar com o sistema do mundo. Acabou. É? Você está pensando que vocês tereis mais outras gerações? Vocês não tereis mais outras. No inferno vocês vão cessar. E os outros que vão sobreviver vão estar sob a alçada e domínio de Cristo. Estão a entender? Eu fui enviado para isso, para ver se selar tudo. Seus bandidos. Vocês achavam que o mundo continuaria a ser vosso, né? Vocês achavam isso? Como vocês se enganaram. Todos vocês vão morrer dos vossos pecados. Sereis lançados no inferno. O inferno será a vossa morada. Vou limpar essa terra toda. Quando eu comecei a guerra, sabe qual é a palavra que me foi dita? Quando eu não sabia concretamente qual é a missão. Essas mãos começaram esta obra. E estas mãos acabarão esta obra. Só que estou impedido. Senão poderia lhe surpreender mesmo lá no Quilamba. Eu ia subir no altar. Eu fiz isso lá na igreja do quem? E eu era obreiro, menino. Na igreja da Boa Nova, subi no altar, o padre fugiu, fui lá falar com a madre, eu ia subir mesmo lá naquele palanque, não aguarda, não é nada que ia me parar. Mas não se inventa nada, tudo já foi preparado. Aleluia. Poderoso. Sabe que eles tinham medo, eles estavam a pensar que eu poderia sair. Eles estavam a tremer. Esse homem, será que não vai vir aqui? Não. Então bora aqui, ó. É no ringue, o ringue já estava preparado. Eu não poderia arranjar um outro ringue. O ringue é no espírito. Abra minha boca e suspiro. Tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede. Então alugaram um fraco. Como então vocês? Deveriam trazer, alugavam o maior marabu da Índia. Aí pelo menos é que poderia haver
Algumas pangadas. Estão atrás da minha mãe, esse anêmico aí. Você é fraco. Só vai cair com o dedo de Elias. Só com o dedo que ele vai cair. Só com o dedo assim. Buh! Ai, tu falaste que nunca subestimaste os teus inimigos. Sim. Agora que estamos no ringue, é hora de subestimá-los. Que já levou. Esta é a exortação que eu trouxe hoje. Minha exortação. E como é que estão então os falsos profetas? Que faziam barulho aí. Os pentecostais, viu? Estou enfrentando quem? O leão da Roma. Não é só mais vocês. Hã? Vocês vão pensar nisso. Todos vocês. Segunda. Valente. E toda a cúpula dos pentecas. O bispo da Metodista. O Afonso Nunes. O Luiz Nguimbe. Aquela mulher, não sei como é que se chamava aquela mulher aí. Que você também está marcada nos meus olhos. Você que foi lá do SICA. Tem um nome. Eu te gravei. Não vais ficar impune, não. Foi você que fizeste aquela comissão que foi dançar aí. Junto com a filha da Herodias. Você estava lá naquela comissão. Que foram dançar no Herodes. Só que eu vos avisei que a minha cabeça desta vez não vai custar a dança de uma filha de uma prostituta, filha de uma prostituta. Não, calma aí, eu disse minha cabeça não vai custar a dança de uma prostituta, filha de uma prostituta. Dançou, dançou, olha agora, já morreu a prostituta mãe, veio a substituta dele, vai morrer e vocês agora? Cadê vocês? Estão aonde? Vocês foram aonde? Estão em silêncio, né? Alguém enfrentou a besta da Roma e viveu? Ninguém. Mas eu estou aqui a lhe dizer que ele é um cachorro. Ele é um bordão furado. Eu lhe mato com meu dedo. Fala mais. Atsoni. Atata magatsoni. Lele. Amagatsoni. Atsoni. Milonga. Eles falam em Congo. Eles cantam. Aquelas canções que cantavam no Sansa, oh, Milonga. Tá vendo aquelas canções que cantavam no Sansa? É que você deve lhes cantar. Aquelas canções que cantavam em Macocola, e no Sansa Pombo e no Guimbele, são esses. Estão todos envergonhados, né? Vocês já estavam a pensar que a vossa mãe ia vos ajudar. Estavam a aplaudir, todos vocês foram lá. E agora? Estou a lhe humilhar. Nem um representante dele vai me responder. Nem o bispo, como é que é? Aquele bispo de Cabinda, Manuel Luema. O nome dele é quem? O porta-voz. Não vai falar nada. Com o assopro da minha boca, eu vou destruir o rato da Roma. Se teu filho de 7 anos, da Neide, David, já entendeu tudo. 7 anos! Vou ordenar agora o quem? Trump vai em cima
do leão, acaba com ele. Eu já lhe derrotei. Humilha ele até a exaustão. Aleluia. Milonga, como é que é? Lucas ya yang pula mata di quelutini ne. Lucas ya yang pula. Lucas ya yang pula mata di quelutini na Lucas. Lucas ya yang pula kati quelutini na Lucas ya yang pula mata dia. Quelutini na Lucas ya yang pula ami pele quelutini ne. Cercado. Mas como pode um homem sozinho ficar imbatível? Você se engana e pensa que eu estou sozinho. Eu sou o homem mais protegido do planeta Terra. Eu sou protegido por cavalos e cavaleiros de fogo. Eu carrego um exército celestial de anjos, arcanjos. Até Miguel se move à minha volta. Tenta só, para você ver. Sônia, o Trump falou que o leão é um fraco. Tem razão. É um fraco. Muito fraco. Fraco. Trump também. Trump que abusa. Diz que é um fraco. Sabe por que o Trump lhe chamou de fraco? Porque em setembro ele estava aqui. Não estava aí no futuro ele no espírito. Ele vinha para impedir a festa das nações, para impedir eu alcançar a sétima dimensão. Hã? Não conseguiu, por isso o Trump disse, você é um fraco, você não conseguiste. Essa é a segunda vez que ele vem aqui, já esteve aqui no espírito. Você não sabe nada, estava aqui no futuro ele. Glória a Deus nas alturas. MK. Mvula matadi. Mvula. Aladi kwao. Ngena kwa sanda moshi moshi. Amém? Agora você se prepara que eu vou curar os doentes. Chame os doentes aí, estou a vir aí. Chame os doentes, eu vou curá-los.
Alguém está doente entre vocês? Coloca a mão no lugar de enfermidade. Receba a cura agora em nome de Jesus. Os doentes sejam curados pelo poder que há no sangue de Jesus. Haja cura, haja restauração, haja libertação. Agora, em nome de Jesus. Sejam todos curados. E os intercedidos por vocês também recebam a cura. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Diga amém. Deus abençoe. Mais logo nos encontramos.